Olá, como vai você? Tudo bem? Gravando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu queria compartilhar com você uma ideia que está muito enraizada em nós, seres humanos, sobre pedir. E quando a gente pensa em pedir coisas a Deus, geralmente está condicionado a recebê-las, obviamente. Isso é uma característica do coração humano, meu e seu, de pedir a Deus e achar que Deus tem a responsabilidade ou a obrigação, em alguns casos, né? Quando as pessoas assim entendem, que Deus tem a obrigação de nos, ao responder a nossa oração, ceder o desejo do nosso coração. É interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte: a Bíblia, ela fala sobre a condição que Deus estabelece para que esse pedido seja com as motivações corretas. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas pessoas condicionam o princípio bíblico: pedi e dar-se-vos-á. Mas as pessoas também esquecem que essa mesma Bíblia, ela fala sobre pedir com a motivação certa. Se vocês pedem e não recebem, é porque vocês pedem da maneira errada. Com base nisso, há um texto em Mateus 20, de 20 ao 28, que fala exatamente sobre o pedido de uma mãe. É interessante a gente notar essa questão desse pedido. Essa mulher, ela era mãe de 2 discípulos de Jesus, esposa de Zebedeu. Então, os filhos de Zebedeu, e eles eram discípulos de Jesus. E é interessante notar que ela pede a Jesus, dentro de uma cultura e de um conceito da sua época, a possibilidade de os filhos dela, um sentar à direita e outro à esquerda do trono de Jesus. Jesus responde, dentro desse contexto, que isso é uma característica humana. Afinal de contas, o que ela estava pedindo é que eles representassem exatamente o braço direito e esquerdo de Jesus na sua governabilidade. E Jesus fala assim: olha, isso é os padrões humanos. Isso é aplicado aqui, aos governantes, ao status de ter pessoas ao meu lado na eternidade, está com a motivação errada. Por que Jesus diz isso? Ele explica para ela o seguinte: ele fala, olha, se você quer ser bem visto, não é para ser servido, você deve servir aos demais. Então Jesus, ele muda o conceito de status. Você quer ter um status com Deus? Você até quer ter um status na eternidade? Então, o que você deve fazer? Você deve servir em amor, ser o mais simples possível. E com base nisso, não me alongando no nosso vídeo, eu estava pensando exatamente sobre essa questão de pedir coisas, buscar coisas. Não é pecado você desejar mais do que você tem, mas eu fiquei pensando um pouquinho na minha vida. Então eu fico pensando, onde eu estou? Eu tenho um pequeno escritório, por exemplo, e nesse escritório eu desenvolvo minha profissão como contador. Atendo tais clientes que Deus já me deu. Certo, Deus pode me atribuir maior capacitação para que eu atenda maiores clientes. Mas esses que eu já tenho, será que eu tenho atendido em excelência? Porque afinal de contas também eu atendo eles como cristão, então eu devo fazer o melhor, como se eu estivesse fazendo para Deus. Minha família, tenho uma família, graças a Deus, um casal de filhos, uma esposa linda, maravilhosa, que me ajuda, que auxilia. Meus filhos também, lindos, conforme Deus concedeu a eles sabedoria, destreza, capacidade intelectual, cada um desenvolvendo, né, futuramente sua profissão. Será que eu estou satisfeito? Onde eu moro? Moro num condomínio e nesse condomínio eu tenho sido bênção para as pessoas que me rodeiam, me cercam, que tipo de influência eu estou tendo aos meus vizinhos. A igreja, ministerialmente, estou numa igreja hoje, pequena igreja de periferia, mas como é que eu estou sendo pastor nessa igreja? O que eu tenho desenvolvido? Tudo isso eu estou colocando de forma particular minha vida, né? Meus bens que eu tenho, enfim. O que eu quero dizer com isso? Não é pecado você pedir mais, não é pecado você ter um desejo no seu coração, mas a questão é a motivação. Pedir com sabedoria.
Porque senão muitas vezes nós vamos desejar coisas e desejar desenvolver mais e mais e deixar de observar a simplicidade daquilo que Deus já nos deu. Quando Jesus fala para essa mãe que ela estava errada na sua motivação, ele quer nos ensinar que nós devemos desenvolver o chamado que Deus nos deu. Afinal de contas, Jesus tinha chamado os filhos dela para desenvolver aquele chamado. E o que a partir daquele ministério aconteceria futuramente, isso pertence a Deus. Assim é na minha e na sua vida. Aproveite o hoje, desenvolva aquilo que Deus tem te dado. Se Deus permitir você ter mais, com certeza isso vai acontecer. Mas não negligencie o dom e o chamado que Deus te deu hoje. Aproveite e honre ao seu Deus. Que Deus te abençoe. Uma boa semana.